Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estarmos aqui ainda nesta noite na Austrália para transmitir algo da parte de Deus. Glória a Deus. Está findando já nossos dias aqui. Terça-feira já estou voltando para o Brasil. Quero desejar a todos os irmãos da Austrália que compartilhou, que cultuamos junto em todos esses dias. Que Deus abençoa, guarda e continua abençoando com as ricas bênçãos do céu. Amém? Glória a Deus. Eu escolhi um versículo no meu coração para transmitir. Me veio no coração uma palavra sobre o poder. Nós vemos a briga, a luta, morte por causa do poder. Em toda área, em todo escalão da vida, o homem se preocupa em obter poder. Mas nós vamos ver que o poder pertence a Deus. Nós apenas somos pó, cinza, e somos limitados. Mas Deus, Ele tem poder. Aleluia. Amém? Salmos 62, versículo de número 11. Salmos de número 62, versículo de número 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Nós estamos olhando para este salmo e estamos descobrindo de quem é o poder, ao a quem pertence o poder. Quantas gentes se mataram, morreram, tiraram vidas, até de inocente, para obter o poder. Mas a Bíblia fica bem clara: o poder pertence a Deus. Nós vamos ver tanto desafio, tantos obstáculos na vida de muita gente por causa do poder. O grande Nabucodonosor, quando ele fez e construiu a grande Babilônia, e andando sobre o terraço da mesma, ele disse: esta é a grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder. Mas a Bíblia diz que caiu uma voz do céu e disse: o poder é de Deus. Mas ele continuou na sua arrogância, no seu pedantismo, e querendo afirmar que o poder pertencia a ele. Até que Deus, não tolerando mais, deu uma sentença: se você continuar exaltando o teu coração e falando palavras arrogantes, eu vou te tirar dentre os homens e vou colocar no meio dos animais, para que saiba que o poder pertence a mim. A Bíblia não nos informa quantos dias ou meses, mas um dia ele é tirado entre os animais, entre os homens,
e colocado junto dos animais. E ali, pela Bíblia, cresce a unha como uma águia, os pelos. Era uma metamorfose tão difícil que não dá nem para entender, porque uma parte da mente pensava e analisava como homem, mas a Bíblia diz que a boca e a língua comia a erva como boi. Então, aí quando passa um certo tempo, que alguém disse que é 7 anos, não sei quantos dias, ele olha para o céu e ele reconhece que tem um ser superior a ele. E quando ele levanta a voz ao Altíssimo, Deus a ouve e tira entre os animais e devolve novamente ao convívio da família, do palácio e do povo. Então, o poder pertence a Deus. Vemos tantas arrogância, pessoas do nariz empinado. Ele acha que ele tem alguma coisa, que ele é alguma coisa, mas uma simples coisa nos deixa no leito, doente, enfermo, e nós reconhecemos que não somos nada. Então nós vemos aqui, eu lembrei de Paulo e Silas na prisão, no cárcere de Filipe. Depois de pregar, anunciar, testificar, anunciar o Evangelho, foram presos. E depois de vários açoites, provavelmente a carne, a pele, toda marcadas de vergões, de varadas, mas Paulo e Silas sabia com quem estava o poder. O poder não estava na mão de quem prendeu Paulo e Silas. O poder não estava na mão do carcereiro de Filipe, mas o poder pertence a Deus. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos e os demais presos ouviam. E uma certa hora da noite, aquele cárcere, ou aquela prisão, aquele presídio, foi tomado por um poder tão grande, que não era um poder humano, mas um poder celestial. E todas aquelas armaduras, e todas aquelas algemas, caem por terra. E agora nós vemos que o carcereiro, que tinha um certo cuidado, ou uma certa responsabilidade, para cuidar daqueles dois presos, e entregar provavelmente no dia seguinte ao tribunal, e vendo que os presos haviam sido soltos, mas ninguém foi embora, porque Deus não dá prejuízo para as autoridades. 2 lá, somente que era dele, Paulo e Silas. E aquele carcereiro tira a sua espada, tentando suicidar, por causa das condições e ordem que ele havia recebido sobre aqueles 2 prisioneiros. Mas Paulo
com as costas retalhadas, marcadas com os vergões, ele brada: não te faça nenhum mal, porque estamos todos aqui. E acendendo as lâmpadas, as luzes, eles são retirados dali. Provavelmente vai até a casa do carcereiro, daquele agente penitenciário. Ele faz ali a água, provavelmente com sal, porque a Bíblia diz que ele lavava os vergões. E aqueles dois homens, Paulo e Sila, não murmurava, não xingava, pelo contrário, apenas glorificava a Deus. E aquele carcereiro, acostumado a mexer com tantos presos perigosos, e quem sabe num momento desse, se reagia para ir embora, e o carcereiro percebe que tem algo diferente na vida daqueles dois prisioneiros, Paulo e Silas. E ele pergunta: o que eu devo fazer? Qual o caminho que eu devo tomar para mim ser um salvo? E Paulo responde: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Provavelmente o mesmo carcereiro que mandou ou açoitou a Paulo, ele agora precisa de uma palavra de conforto. Por quê? Tem muitos que acham que ele tem o poder, mas o poder pertence a Deus. E ali, diálogos, conversa, e aquele carcereiro se torna um cristão. Segundo a Bíblia, até batizado em água foram. O que é isso? O poder pertence a Deus. A Deus. Eu me lembrei da prisão de Daniel. Não vamos citar versículos, porque é um assunto tão simples, tão conhecido, como a palma das nossas mãos, que eu creio que todos os cristãos sabem onde está. Lá no livro de Daniel, o rei estabelece uma ordem, junto com os seus conselheiros, adivinhos, feiticeiros e etc., que no espaço de alguns dias, ninguém poderia fazer nenhuma intercessão, nem oração, a não ser ao rei. Tem gente que quer ser louvado, tem pessoas que querem ser bajuladas, tem pessoas que andam atrás de quem amasseia o ego dele. Deus não dá a sua glória para ninguém. Deus disse na sua palavra: eu mato, mas a minha glória eu não dou a outro. Então a glória de Deus, o poder de Deus, é algo de suma importância. Mas sempre vai ter os dedos duros, aqueles que perseguem os cristãos, os crentes, os evangélicos, e os que louvam, que temem a Deus. Mas a Bíblia diz que Daniel, diante de toda essa lei, de todas essas autoridades do rei, ele orava 3 vezes ao dia. Por quê? O importante é temer a Deus e não aos homens. Tem muita gente temendo aos homens, mas é melhor temer a Deus, porque com Ele está o poder. E lá aqueles espias
vamos dizer, dedo duro, disseram para o rei: Daniel quebrou a aliança. Daniel quebrou o pacto. 3 vezes ao dia, ele abre a janela do quarto e dirige o rosto a Jerusalém e faz oração. Para que a palavra do rei não caísse por terra, então prepararam para que Daniel fosse jogado nas covas dos leões. Tem gente que sabe até quantos leões tinha, eu não sei. Hoje tem tanta gente inteligente, viu? Tem gente que sabe quantas fêmeas, quantos machos, quantos filhotes. A minha Bíblia diz que era a cova dos leões e acabou. Esse negócio de achismo não funciona. E o rei mandou lançar Daniel na cova dos leões. Aqueles leões, pelo visto, se alimentavam de pessoas rebeldes que se levantavam contra o rei. Mas a Bíblia nos informa que antes que Daniel chegasse no fundo daquela cova, daquela masmorra, daquela prisões subterrâneas para os leões, um anjo do Senhor desce primeiro. Então nós aprendemos, quando o poder pertence a Deus, ele resolve com a maior facilidade. Nós temos até medo de aproximar-se de um leão, mas um dos anjos desceram e amarrou, deteu a boca dos leões. E Daniel passou a noite ali, provavelmente orando, pedindo misericórdia a Deus para que o desse livramento. Mas os leões não poderiam fazer nada, porque estavam com as bocas amarradas. Mas o perigoso do leão não é somente a boca, é as patas, as suas unhas afiadíssimas. Mas Deus, que tem o poder, ele não faz as coisas pela metade. Aleluia. Operando Deus, Aleluia. quem impedirá? Glória a Deus. E o dia amanhece. Deve ter sido uma noite difícil para Daniel, mas lá no palácio o rei também se preocupava com Daniel, porque Daniel adorava, servia e acreditava nesse Deus que tem poder. E no outro dia, assim que o dia amanhece, o rei vai à cova e chama pelo seu nome: Daniel, servo do Deus vivo, creio que o Deus a quem você serve tem te livrado. E lá do fundo da cova, não era uma voz temerosa, medrosa, mas uma voz de vitória: vive, ó Rei, para sempre, porque o Deus a quem eu sirvo não achou em mim nenhuma culpa, nem um crime, nem um delito, e ele enviou o anjo e amarrou a boca dos leões. Vive, Rei, para sempre. Daniel é tirado daquela cova. Só que agora tem um outro lado da moeda. Os dedos duros, os cagueta, os perseguidores vão ser jogados. Eles, suas esposas, os filhos. E a Bíblia nos informa que antes que eles chegavam no fundo da cova, os leões já vinham encontrar nas alturas e despedaçava. Saía um pedaço na boca de um, outra parte na boca do outro. Isso é para nós saber que o poder pertence a Deus. Aleluia.
Eu me lembrei de um outro episódio bíblico, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Azael, Misael e Azarias, aqueles três jovens, eles entram num desafio. Quando o rei levanta uma estátua, uma imagem, que tudo indica que era o número da besta, a altura, o tipo de ser adorada, 6 tipos de instrumento eram tocados, e quem não adorasse a imagem era lançado na fornalha de fogo ardente. E sempre tem aqueles que ficam de olho. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunha. E sempre tem aquele para nos dedurar, nos entregar. Tem gente que quer ver o nosso fim. Mas disse a palavra, o nosso Deus é bem presente na hora da angústia. 1000 cairão do teu lado, tantos às tuas direitas, mas tu não serás atingido. Aleluia. E de repente, diz a Bíblia, que alguém chega ao rei e diz, sabe aqueles moços que vieram da terra de Israel? Eles não deram a mínima, eles não dobraram, eles não adoraram a imagem que o Senhor levantou. O rei chama eles, eles vão até a presença do rei, e o rei disse para eles, Sadraque, Mesaque, Abednego, nomes que o próprio rei havia trocado para reverenciar o nome dos seus deuses. É de propósito, é proposital de não adorar a imagem que eu levantei? E eles disseram, sim, nós não adoramos imagens feitas por mãos humanas, nós só adoramos um Deus que Aleluia. Tem poder, Glória a Deus. Um Deus criador, dominador, um Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. E o mar. Glória a Deus. Mas o rei, olhando para eles, eu vou dar uma oportunidade para vocês. O inimigo sempre quer dar uma oportunidade para adorar ele, para reverenciar ele. Ele coloca as suas ordenanças, as suas ordens, para que nós venhamos adorar ele. E o rei disse, mas se vocês não ouvir, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E eu quero ver quem escapará da minha mão. E aqueles jovens respondem, o Deus a quem nós servimos tem poder, rei. Aleluia. O poder pertence a ele. Glória a Deus. Ele nos livrará das tuas mãos. Aleluia. E nos livrará da fornalha de fogo ardente. E tocaram todo tipo de música, e os humildes e simples adoravam, mas aqueles 3 moços, por cima da multidão, creio eu que olhava para o céu e dizia, lá está o nosso Deus. Aleluia. Lá está o nosso Criador e Dominador, que merece toda a honra e toda a glória. Terminando aquela apresentação, o rei mandou preparar homens com roupas, chapéus. Eu acho que é a primeira vez na Bíblia que ouvimos a palavra chapéu. Roupas que aguentavam a caloria, para que jogasse Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha.
Mas a Bíblia disse, e quando eles caíram, ou quando os homens abriram a porta da fornalha, alguns foram queimados, carbonizados ali mesmo, e eles são jogados amarrados, provavelmente pés e mãos. Aí eu faço uma pergunta: o fogo do inimigo queima? Queima. Só as embiras e as cordas que tenta te amarrar. Aleluia. Mas o Deus em que você serve Glória a tem Deus. poder. Aleluia. Se passar pelas águas, não te afogarão. E se passar pelo fogo, não te queimarás. E aqueles 3 jovens se levantam e andam dentro daquela fornalha. Provavelmente aquela fornalha dava para derreter ouro, queimar cerâmica e etc. Nós temos uma coisa muito frágil, é o cabelo. As ataduras queimaram, mas o cabelo daqueles moços não foram tocados, porque o Deus de poder estava na fornalha. Aleluia. E de repente alguém olhando pelo um visor, responde o rei: quantos homens jogaram na fornalha? Diz: 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê, rei? É que eu vejo 4. E a aparência do 4º personagem é como o filho dos deuses. E a Bíblia nos informa que o rei mandou tirar. E eles saem de lá. E eles são observados. Eu creio que alguém até cheirou, porque a Bíblia diz que nem cheiro de fogo tinha neles. Mas o que me chama a atenção é que só sai 3 personagens. O outro fica lá dentro. Esse Deus de poder, Ele está para nos livrar. Aleluia. E na hora da prova, na hora da luta, Ele já está no momento para nos atender e nos dar livramento. E a partir daquele dia, tiveram que adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? O rei achou que o poder estava em sua mão, que o poder estava na caloria de muitos graus daquela fornalha, mas ele não sabia que o poder pertence Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, amigos, esse Deus, Ele não perde peleja, Ele não perde batalha. Não, senhores. Vocês querem ver? A Bíblia nos informa no livro de Josué, que Josué está perdendo a guerra, está perdendo a batalha. Josué, lá para o capítulo 24. Josué está perdendo a batalha. E os homens, os soldados que estavam com Josué, estavam exaustos, cansados. E Josué pede socorro, para que Deus mande, envia alguém para ajudar, para ganhar a peleja. E quem é que Deus manda? As abelhas. Quando Deus quer agir, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, e operando Ele, quem impedirá? E Deus deu ordem às abelhas, os vespões, que ferroasse os adversários. E os homens de Josué ficavam de prontidão, e o adversário vinha sem perceber na ponta da espada e da lança e morria. O inimigo achou
o rei daquele povo, os comandantes, os capitões, generais, quem sabe pensava que eles ganhariam a peleja, mas Deus envia uma coisa tão pequena para confundir, e as abelhas ferroavam o adversário. E naquele dia, Josué e seu povo ganham a batalha. Aleluia. Para provar que o poder pertence a Deus. Glória a Deus. E quando lemos lá em Josué capítulo 24, versículo 10, 11, 12, Deus disse para Josué: essa guerra, essa batalha, não ganhasse com a força do teu arco, não é por causa da tua habilidade, porque tu és um bom guerreiro. Eu enviei os vescões, Aleluia. Glória a eu Deus. enviei as abelhas, e elas ganharam esta batalha. Aleluia. Isso é para nós ficarmos sabendo. Como disse Davi, uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Deus trabalha do jeito que Ele quer, de uma forma que nós não esperávamos. Lembra quando um homem foi chamado, Balaão, para amaldiçoar um povo? Balaão achava que o poder da palavra, o poder da oratória, o poder do conhecimento estava com ele, e ele se enganou. E quando ele menos espera, lá em Números, para mim acho que é o capítulo 22 de Números, Deus, quando Balaão é convidado pelos príncipes de Balaque para ir amaldiçoar, e Deus pergunta a Balaão: quem é aquele povo? Balaão disse: não sei. E Deus disse: aquele povo é o meu povo, que eu venho tirando com braços fortes e com mãos estendidas. O que eu aprendo é que o povo de Deus não precisa de maldição, mas sim de bênção. Mas com toda a teimosia, por causa dos números, a quantia que ia ganhá-lo, ele tenta passar, driblar o poder de Deus. Mas quando ele vai lá e arreia a jumenta, que seria o carro da época, para enfrentar a estrada, ele não percebia que Deus estava do lado, com todo o poder, e aquele animal mudo era o que ia também repreendê-lo no caminho. Depois de 3 vezes se desviar pelo meio das florestas e pedras e espinheiro, Deus abre a boca daquele animal, e aquele animal repreende Balaão e mostra a Balaão um anjo com uma espada desembainhada na mão, a qual tiraria a sua vida. Então, quando Deus quer usar, Ele usa as coisas mínimas. Veja aí que Ele usou essa jumenta para repreender Balaão, e Ele continua. Tem gente mesmo com repreensão, tem pessoas mesmo na prova, mas ele é pedante, ele é orgulhoso, ele acha que ele é o tal. Grande só tem um, Aleluia. Deus. Glória a Deus. Ele foi, mas quando chega lá no local aonde estava o povo de Deus, que ele ganharia fortunas para amaldiçoá-los, mas a Bíblia diz que Deus trocava
a pronúncia da palavra dentro da sua boca. Na mente dele ia sair maldição, mas a Bíblia disse que saía bênção. Ele abençoava o povo. O que é isso? O poder pertence Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Deus usa até uma jumenta quando Ele quer. Eu lembrei de um fato, não vou citar porque são coisas tão corriqueiras do dia a dia, qualquer um conhece. Eu me lembro quando o povo, um grupo se levantou contra Moisés. Abirão, Dotã e Coré. E eles começaram a zombar, criticar da palavra de Deus e do que acontecia no caminho. E aquilo foi trazendo prejuízo, desmotivava o povo ficava crendo em mentiras, como nos dias atuais. A verdade não está tendo tanto valor, mas as coisas mentirosas têm valor. Então, Corá, Dotã e Abirão começou em 3, mas já estava com 250. Esse grupo de murmuradores, eles aumentam. Esses grupos que levantam panelinhas, às vezes até nas casas, para levantar contra a obra, e até mesmo contra os líderes, aumenta. Porque o inimigo dá asa e dá corda para eles. E nós notamos que até que um dia Moisés não suportou mais. E Moisés falou para Deus: Deus, o Senhor precisa tirar este grupo. Corá, ou Coré, Abirão e Dotã, tem que tirar. Porque está sendo prejuízo para a obra. Cuidado com a tua vida. A gente não é nada. É num piscar de olhos. Perdemos a vida. Então aproveita para louvar a Deus. Você, eu, nós não somos nada. Mas eles não deu a mínima importância. E quando Moisés fala com Deus, Deus disse: o que você quer, Moisés? Moisés disse: eu quero uma coisa nova. Porque se esses homens morrer, como morre homem qualquer, eu não ficarei contente. Mas eu sei que o Senhor pode fazer coisa nova. E no dia seguinte, eles levantam, aglomerado em 250 pessoas, tinha começado com 3. E quando os seus incensários só fumegava, fumaceava, e a terra, aonde eles estavam, no deserto, Deus deu ordem à terra, e a terra abriu a boca, e engoliu vivos. Eles desceram à sepultura vivo. E a Bíblia diz que a terra volta no normal, como que nada tinha acontecido. Parece que eu vejo Deus falando a Moisés: continua. Aleluia. A hora que levantar outro grupinho, me chama. Aleluia. E ali Deus enterrou vivo Corá, ou Coré, Abirão, Dotã, sua família, seus filhos, parece até os seus pertences. Tudo pereceu, porque o próprio Deus sepultou vivo, matou lá debaixo da terra. Aprendemos uma lição: dependendo das pessoas, Deus não quer que nem gasta caixão com eles, e nem perca tempo com eles, porque são pessoas que são prejudicial à obra de Deus. Então nós vemos aí que o poder pertence a Deus.
Israel continua marchando e aqueles murmuradores ficaram sepultados no deserto. Então vamos aprender uma coisa. Eu me lembrei de Belsazar. Belsazar, o ouro, a prata, os vasos, as bacias, os copos, as taças de ouro que foram levados de Jerusalém, estava lá na Babilônia. E ele faz uma festa para se mostrar, se aparecer. Meus irmãos, é bom ser simples, humilde, porque Deus dá graça aos humildes, Aleluia. mas rejeita os soberbos. Glória a Deus. E ali nós vemos que aqueles homens fizeram um banquete para 1000 pessoas. E aonde ia tomar a bebida? As mulheres profanas nas taças que veio da casa de Deus. Mas na hora em que eles estavam tomando o vinho, uma mão, ou a parte de uma mão, um dedo, escrevia na parede. Provavelmente aquela parede era de alabastro, de pedras, mármores. E quando o rei viu, a Bíblia diz que ele não suportou. Todo o seu corpo teve uma reação de ver uma parte de uma mão escrevendo em uma pedra na parede. A Bíblia disse que os seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O que é isso? O rei achou que o poder pertencia a ele, mas o poder pertence a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não brinca com esse Deus. E a Bíblia disse que foi introduzido diante do rei adivinhos, agoreiros, feiticeiros, etc. Para que desse a interpretação do que o dedo tinha escrevido na parede. Mas ninguém conseguia ler e nem decifrar e nem falar para o rei. Mas alguém deu uma nota. Tem um moço aí que lê. Só lê as coisas de Deus Aleluia. quem tem comunhão com Deus. Glória a Deus. Só entende o poder de Deus quem adora esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. E chamaram Daniel. E quando Daniel entra ali e que vê aquelas palavras, ele disse para o rei: pesado foste em balança e foi achado em falta, e nesta mesma noite morrerás. O poder pertence a Deus, não é aos homens ou aos homens. E quando nós lemos o restante da história, segundo essa história paralela, ele colocou guarda, Belsazar colocou guarda, guardiões, sentinelas em todas as torres, pensando que o inimigo vinha por cima. Mas pela história, eles desviaram o curso do rio Gion, do rio, que levava água para o palácio, e invadiram o palácio e mataram ele naquela noite. O poder pertence a Deus. Então aprenda uma coisa: nós somos limitados, somos pobres, pequenos e falhos. Nós somos cinza, nós somos uma fragilidade, uma nulidade muito grande para bater de contra ou de frente com esse Deus. Se você não pode, não quer ser mais crente,
Não quer adorar a Deus? Tudo bem, mas não se levanta contra a palavra dele. Porque esse Deus, ele tem poder para fazer coisas maravilhosas. Eu lembrei de Jonas, quando fugia de Deus, Deus mandou ele a Nínive, e ele pega a direção totalmente ao contrário para a Espanha, indo para Tarsis. Mas Deus, que tem todo o poder, mandou só um ventinho, e o mar ia se levantando as ondas. Deus sabe quem é o culpado, e Deus não toma o culpado por inocente. E ali, jogando a carga dos navios para aliviar o peso, para ver se ficava mais fácil, mas o peso daquele navio não era o que ele levava. O peso daquele navio estava no porão. Um cristão desobediente, que não dá crédito e não atende à voz de Deus. Ele quer fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Mas vamos aprender hoje uma coisa desse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E ali, alguém desce até o porão e vê que alguém está dormindo, e desperta dormente, e invoca o teu Deus. E alguém pergunta: quem és tu? Que povo és? E ele diz: eu sou hebreu, e eu temo Deus que criou os céus e a terra e o mar. O que está acontecendo contigo? Eu estou fugindo da face desse Deus. Meus irmãos, não há esconderijo para escaparmos do olhar de Deus. Toda a terra está cheia da sua presença. Aleluia. Glória a Deus. Se formos para o sul, para o norte, para o leste, oeste, Deus está lá. E tem gente tentando fugir, se escapar. E eles lançando sorte. A sorte caiu sobre Jonas. E Jonas disse: lança-me no mar, e o mar se aquietará. Haverá bonança. Mas antes que jogasse ele no mar, a minha Bíblia diz no livro de Jonas 1, e versículo 10, e acho que versículo 17 também, que Deus desce as partes mais baixas do mar e fala com o peixe. Para mim isso não interessa se falou no grego, no hebraico, no latim, no mandarim, porque hoje é tanto achismo, todo mundo sabe o que Deus falou. O cara não sabe nem calçar o sapato do pé direito ao pé esquerdo e já conhece tudo. E Deus falou com aquele peixe para dar uma voltinha com aquele crente. Deus queria apenas ensinar aquele crente, a Jonas, que o poder pertence a Deus. Não tem explicação na área da medicina, não tem explicação. Para quem não sabe, uma baleia, ela engole uma foca que tem os ossos tão grandes, o leão marinho, os ossos tão duros. Minutos depois, virou tudo líquido. E como Jonas não derreteu, não se diluiu no ventre daquele peixe, diante daquele lugar tão terrível, aonde a presença de Deus está, nada consome. Aleluia. Se Deus está conosco, somos mais do que vitoriosos. Glória a Deus. A Bíblia diz que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. É verdade. E aquele peixe,
provavelmente leva Jonas de volta lá no porto de Jope, ou de Jaffa, que é o mesmo, e ali devolve com vida. E quando nós lemos o capítulo 2, vem a palavra de Deus a Jonas segunda vez, depois que ele saiu do inferno, do ventre do peixe. Deus ouviu a voz dele. E agora Jonas aprende uma experiência. Pode ver que vem a palavra de Deus a segunda vez: levanta e vai a Nínive. E ele vai, porque agora ele sabe a quem pertence o poder. O poder, pastores, obreiros, evangelistas, cooperadores, não é teu. Você não tem poder de nada. Eu não tenho poder de nada. Mas o Deus em que servimos, Ele tem poder nos céus e na terra. Então Jonas, ele chega em Nínive, ou de camelo, ou de jumento, ou de a pé, pois lá não tem mar. Mas ele prega com autoridade. E a Bíblia diz que até os animais se jejuaram. Os animais lá de Nínive se jejuaram, não comeram e não beberam, coberto com sacos e cinza, até que passasse a ira de Deus. Então nós vamos aprender uma coisa: o poder pertence a Deus. O salmista, dizendo isso, provavelmente ao maestro da banda ou da orquestra de Jerusalém, a Jedutum. Uma coisa disse Deus, Jedutum, e 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós não estamos pregando, estamos só conversando para você entender melhor. Então vamos aprender uma coisa: o poder pertence a Deus. Se Deus tem um plano na tua vida e em nossa vida, fique tranquilo. Espera somente que a porta fechada vai se abrir. Aleluia. Se é doença, Ele tem poder para te curar aí agora. Aleluia. E repreender todo o mal. Eu não sei qual é o teu traçado de vida e o que precisa de Deus nesta noite. Mas uma coisa vamos deixar bem claro: uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Não tenha medo, crê somente. Tudo é possível ao que crer. Aquele que crê é abençoado, é próspero e é vitorioso. Diante da luta que está passando, da prova, aflições, enfermidade, ou algo conjugal, etc., crê e coloca em prática em tua mente nesta noite e diga: eu preciso do poder desse Deus. Eu sou fraco, eu sou frágil, eu sou pó, eu sou cinza, mas o poder de Deus tem poder para modelar, tem poder para te transformar, te regenerar e fazer uma nova criatura. E aonde você está nesse momento, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e nós vamos orar. E se você não é evangélico, eu ofereço o Filho desse Deus, que também tem poder. O próprio Jesus diz: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E aonde você se encontra, abra o teu coração, faz uma aliança com Deus, faz um pacto com Deus nessa noite e diz: eu preciso, eu sou carente, eu necessito que esse Deus entre na minha vida,
entra na minha família, entra no meu lar, entra nos meus negócios, para que as coisas possam ser moldadas e abençoadas. E no nome de Jesus, que todo o poder foi lhe dado, nos céus e na terra, por maior que seja a tua prova, por maior que seja a tua luta, crê. Tudo é possível que crê. Vou orar. E você, aonde estiver, aceita Jesus como teu Salvador. Abra o teu coração, abra a tua alma, para louvar, glorificar, exaltar e enaltecer o nome do Senhor. O poder não está com o Papa, o poder não está com o presidente da República, nem com o rei, o poder não está com o pastor, o poder não está com o líder eclesiástico evangélico, o poder pertence a Deus. Muita gente temendo aos homens, mas é melhor temer a Deus sobre todas as coisas. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça, e eu vou orar por você em nome de Jesus. Grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos falado sobre o poder. E quantas vezes pessoas perdem a vida, vivem em desespero, correndo para obter o poder, para ter o poder, mas o poder pertence a Ti. Ó Deus querido e santo, estende as Tuas mãos, opera maravilha, Senhor, nos lares, nas famílias, e as pessoas que estão enfermos, estende as Tuas mãos sanadora, curadora, e repreenda toda a enfermidade. Olha por aqueles que estão aflitos, aqueles que são atingidos por doenças crônicas, aqueles que estão, Senhor, no leito de enfermidade. Estende as Tuas mãos e repreenda todo o mal. Olha para aquele que está aflito, angustiado, o coração há um grande vazio, uma grande lacuna. Agora preenche com a Tua palavra, porque o poder pertence a Ti. E no nome do Teu Filho Jesus, dai-nos vitória e nos guarda para a glória, para a glória, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém.